Helder, a gente... Caralho, bicho. Você vai ficar subindo... Tá no seu colo aí, mano. Fala, seus mal diagramados, Beze. A gente passou por um golpe duro na última semana, já que Carluxo saiu das redes sociais, ele que é um dos principais personagens desse canal. E agora, o que a gente vai fazer sem ele criando aqueles maravilhosos enigmas, né? O seu finge brasileiro, o vereador federal. Cara, um dos momentos, talvez o momento mais triste do ano até agora, foi um baque. Verdade. Foi assim, eu me senti derrotado, me senti sem força, me senti sem vontade de viver a partir do momento que eu entrei ali e dava, o usuário não existe. Como assim? Falei, como assim não existe? O que aconteceu com ele? Eu cheguei a temer que Carluxo tinha, de fato, ficado muito bravo com o nosso material aqui e tivesse bloqueado eu, você, o perfil da Galãs fez. E falei, bom, talvez eu tenha que mandar uma carta pro Carluxo pedindo desculpa se em algum momento eu me excedi. Você mandou? Não mandei, porque depois eu descobri que, obviamente, ele tinha saído das redes sociais. Então, ele não me bloqueou. Mas então, desde então, a gente fica perguntando por onde anda Carluxo, porque ele sumiu não só das redes sociais, como também sumiu aí, ninguém sabe onde está Carluxo, Onde qual está o Queiroz? Paradeiro de Carluxo. É a segunda pessoa que some no governo. Não, tu sumiu mais, hein? O porteiro apareceu. É verdade, cara. Muito Aí estranho desaparece. um governo de pessoas que desaparecem, né? Magno Malta foi o primeiro a sumir e agora a gente tem aí um dos integrantes da família Bolsonaro que sumiu e a gente não sabe o porquê, mas vamos tentar chegar a alguma conclusão neste vídeo. Já não bastava o fim do casal Carlinho, agora o Carluxão sai das redes sociais. Vamos cancelar 2019. Helder, a gente tem estofo pra falar do Carluxo. Verdade. Porque desde o começo, no dia da posse, a gente já apontou pro meninão ali, no cadeirão do carro do pai. Ali atrás a gente falou, ele é o presidente do Brasil. Carluxo, sim, é o presidente do Brasil. É o arquiteto da campanha do Bolsonaro. Sem ele, nada teria sido feito. Junto com Sorocabana, junto com outros personagens muito importantes, como Alan dos Santos, ele criou toda a rede de milícia virtual que fez com que o pai dele fosse eleito presidente do Brasil. Então ele era uma eminência parda no governo, ficava ali inicialmente um pouco discreto, mas ele percebeu que ele poderia tirar as manguinhas de fora e jogar o jogo como se fosse, de fato, uma pessoa que participasse do governo, mesmo sendo vereador do Rio de Janeiro pelo PSC, aquele partido que nem existe. É, e a gente ficou já, assim, bem preocupado quando ele postou uma foto do Thanos, né? E aí muita gente brincou, eu mesmo brinquei, falando, o Thanos morre, então ele tá falando que o pai dele tá morrendo. Não, era a própria morte, ele sentindo a dor da morte. Que o Thanos sacrifica um filho. Sacrifica um filho, Sim. cara, e o Carluxo tá sacrificando, não, está se sacrificando pelo país, Helder. O Carluxo está se sacrificando pelo Brasil. Ou não, tem outra leitura desse sumiço, não? que o Carluxo teria feito aquele post como um pedido de socorro, porque talvez estivesse sendo ameaçado aí pelo tipo de abordagem que ele faz nas redes sociais. Mas se foi um pedido de socorro, ainda bem que ninguém entendeu, né? O importante é isso, porque dentro do Twitter do Carluxo, agora que ele vai ser chamado para depor na CPMI da fake news, tem muitos crimes cometidos, né? De difamação, calúnia, até o crime de amar demais o Léo Índio, que também pode se tornar aí, caso venha a ser feita uma nova constituição no governo Bolsonaro, crime inafiançável. Afinal de contas, se o filho ficar meio gayzinho, a gente tem que dar porrada. Helder, a gente começou a perceber nas últimas semanas, talvez nos últimos 2 meses, que a família não está em harmonia, né? A grande família brasileira ali, dos Bolsonaros, não estão mais se aceitando, porque o Flávio, que talvez seja o único adulto ali no meio, a gente pode falar que é o único adulto, sim. Acho que sim. Né? Pelo menos ele faz ali as coisas que a gente sabe que todo político, a maioria dos políticos faz. É um cara que é discreto, né? Discreto, só nos debates quando se caga inteiro que não é, né? Tá passando mal. Tava, Puto, né, Helder, com
o Carluxo e o Eduardo ali, Olavetes, falando um monte de bosta. O próprio Carluxo colocou o nome do Flávio ali num post, falando que ele tava dentro da CPI ali do Rio de Janeiro, das rachadinhas, né? Sim, sim. Que triste, ele né? fez isso pra tentar atacar o Freixo, acabou expondo o próprio irmão. E o irmão, que a gente sempre fala, né? Isso não quer dizer que é uma defesa do Flávio, porque sendo filho do Bolsonaro é indefensável. Mas, dentro do espectro bolsonarista da família, ele é o único adulto, de fato. O cara tava ali fazendo a vida dele, que é ter 37 imóveis, ter algumas franquias da Copenhagen, né? Fazendo rachadinha, desviando dinheiro público, mas tudo bem, não tava seguindo o Olavo de Carvalho, que pra mim é muito mais grave. Tava fazendo doce pras crianças, tem foto dele verdade, fazendo bolo de né? laranja. É só a obrigação dele. Mas aí o que acontece é que o Carluxo e o Eduardo tá expondo muito a família e tá colocando a perder esse estilo de vida do Flávio e ele não quer abrir mão. Mas aí, em determinado momento, o pessoal falou: o Carluxo saiu das redes sociais, vai lá ver, absurdo, urgente, não sei o que. Aí eu apertei lá na rede social e falei: não, tá aqui, pra mim aparece. Aí os caras, não tá mais. Eu falei, não, tá aqui. Aí depois eu descobri, do Jair, tal, do Jair Online. É que o do Jair era administrado pelo dele, eu me confundi na hora. Mas o Carluxo continua administrando as contas Pode de todo o governo? Talvez o Sorocabano agora, né? Ele é o primeiro na linha de sucessão. Tá de férias? Assim, do ministro do quem? O Sorocabano? Não, o Carluxo agora se tirou férias ou ele tá se preparando pra ir pra cadeia? Não sei, ele pode estar se preparando pra ir pra cadeia ou se preparando também pra fazer um movimento revolucionário na América Latina, né? Não, agora que Carluxo, a gente pode também pensar que Carluxo nunca existiu. Carluxo talvez seja só uma ideia. E agora Vocês não vão apagar essa ideia, nunca! Carluxo pode ser preso, pode ter sumido, mas a ideia já foi, ó. O Brasil inteiro sabe quem é. E essa Carluxo. ideia agora evoluiu, é um partido. Carluxo é a própria aliança. A gente nunca sabe o que ele está tramando. Eu não subestimo o Carluxo porque ele é um cara que foi capaz de fazer que o pai dele se tornasse presidente do Brasil depois de muitos anos trabalhando como uma das maiores atrações da Rede TV. Então ele pode sim estar tramando aí algo muito maior que a gente não sabe. Talvez a coisa grande seja ele ir pra cadeia, talvez não. E se ele for pra cadeia também, eu fico triste porque ele vai ter que se separar de Léo Índio. Embora na cadeia não seja muito difícil encontrar homens viris e tudo mais. Mas tem visita íntima na cadeia? O problema pro Carluxo não é visita íntima, é ficar longe do Twitter, onde ele publica a cada 10 minutos. Aí é verdade. Eu, inclusive, acho que ele tá sentindo uma crise de abstinência tão grande que ele deve estar internado numa clínica de reabilitação inicialmente pra poder desmamar do passarinho azul do Twitter. Sabe o que vai acontecer? Enquanto a gente tá gravando esse vídeo, vai voltar o pavão misterioso. Quer ver que vai voltar o pavão misterioso? Cara, é verdade. Aí ele, não sou eu, pai. Não sou eu, não. Você tá louco, é o Alan. Aí o Alan, não tem nada a ver com isso também. E aí o Carluxo precisa ter uma voz, né, na internet, porque isso não acontece. Mas o que eu fico triste, Helder, é que ele deixou órfão aí mais de quê? 1 milhão de seguidores. Mais de 1 milhão de seguidores. Caramba. E simpatizantes, né? Eu não sou seguidor do Carluxo, mas sou um simpatizante. Até porque eu adoro, assim como o pai dele, que já fez palavra cruzada pro Estadão, eu também sou um cara que gosta de desvendar enigmas, entendeu? E às vezes eu pegava tweets do Carluxo no meu tempo vago e tentava entender. Passava a tarde inteira ali. Era um grande exercício de neurolinguística, sabe? Mais difícil do que você adivinhar o que ia acontecer no Lost. É verdade. Assim, né? Com aqueles códigos. códigos. É verdade. O Carluxo é um cara à frente do seu tempo. Não, é verdade. E dá pra ver também que desde a soltura do Lula tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, né? Mas então, cara, inicialmente o pessoal começou a falar que o Carluxo tinha sofrido censura, que ele tava sendo perseguido pela esquerda, sendo que no poder tá a direita, né? Não é. Mas eu acho que se eles gostam tanto de ditadura, tem que entender que censura também é uma arma da ditadura. Eles têm que se acostumar com isso. Verdade. Uma hora pode bater na porta deles também. Verdade. Mas também pode ser um charminho do Carluxo, você não acha não, cara? Porque ele já tava licenciado da Câmara do Rio de Janeiro, e o Carluxo, ele age como uma blogueira, né? E ele coloca lá os posts deles todo dia, hashtag, levanta hashtag no Twitter direto. E quem acompanha Carlinhos Maia, gente do tipo, sabe que às vezes eles ficam meio magoados, somem e reaparecem depois. Nando Moura! Verdade, Nando Moura cara. age dessa maneira. verdade. O Carluxo aprendeu com ele. Daqui a pouco o Carluxo tá aí. Tanto que temos que editar esse vídeo rápido antes que o Carluxo volte. É verdade. E também o que pode ter acontecido é que o Paulo Guedes, vendo quanto o Carluxo era valioso pro governo,
Ele pegou simplesmente e privatizou o Carluxo. O pai deve ter falado, cara, esse menino vale ouro. Vale ouro. Ele falou, vale ouro, então a gente vai privatizar. Mais que Nióbio. Mais Não, que aí Nióbio, não, aí cara. também não. Nióbio é mais. Eu acho que pode ter sido isso, já que o Paulo Guedes não tá poupando nada e o Carluxo, já que pode ser um cara que privatizaram vale o Carluxo. Às vezes a gente vai ver, o Carluxo já tá sendo aí o ghostwriter de um presidente de outro país. A gente nunca sabe o que pode ter acontecido. O Léo Índio, que também é uma propriedade privada do Bolsonaro. Sim, tem aí também uma justificativa para esse sumiço do Carluxo, é porque a Joyce Hasselman vai levantar um PowerPoint mais polêmico do que o do Detran, Dallagnol lá, que ele fez sobre o Lula, e isso pode incriminar o Carluxo, cara. Cara, eu espero que seja isso mesmo. Talvez o Carluxo tenha fugido, sumido das redes sociais e do país, talvez, porque a Joyce Hasselman tá preparando uma contraofensiva e pode vir muita bomba por aí. Até porque aquele PowerPoint do Detran Dallagnol era um PowerPoint bem tosco, né? Ele culpava o Lula de todos os males do mundo, inclusive do retorno do Sandy Júnior e do KLB. Verdade. Não tem o porquê você também ser tão abrangente assim, entendeu? Você pode colocar lá Petrolão, Mensalão, aí o pessoal começa a acreditar. Agora quando começa a colocar na conta do Lula coisas que ele nem passou perto, aí fica difícil. E o Alexandre Frota também tem uma justificativa do porquê o Carluxo teria sumido. E ele vai na seara pessoal, porque o Alexandre Frota, a gente sabe muito bem, ele é o alcoviteiro deste governo, né? Ele sabe os segredos das alcovas do governo. Ele chamou o Alan dos Santos de Sônia Abrão, mas quem tá sendo a Sônia Abrão é o Frota, hein? Ele chamou o príncipe de Príncipe Frozen. Cara, o Frota que já pegou suruba ali dentro da Câmara agora, né? Dos últimos tweets. Eu quero ver quem é, Frota. Agora vai ter que falar. É verdade. Tá sendo pago pela gente pra manter o decoro, né? Sim. E ele falou o que sobre o Carluxo, cara? Ele mandou um tweet assim, ó. Falaram que foi ciúmes que Léo Índio teria obrigado a Carluxo a pagar por causa de um tal de Clóvis. Eu não sei, cara, eu não sei. Como eu amo isso! Será que tá rolando um triângulo amoroso, Carluxo, Léo e Clóvis? Clóvis, Me né? põe nesse triângulo. Aí não é mais existe triângulo. algum Clóvis com menos de 50 anos? Tem, cara. Deve ser amigo do Jair. Ah, pode ser. Cara, mas assim, ele já vinha dando sinais de que poderia surtar. Infelizmente. Desde os 17 anos, né? É verdade. Quando ele foi enganado no ônibus. Mas você percebeu que quando ficou perto do Lula ser solto, ele começou a pirar um pouquinho, mas ele e o Eduardo, principalmente. Sim, que é a banda podre. Digo, a banda... É a banda da família. A banda do PSL é a podre. É verdade. E aí ele começou a soltar o vídeo das hienas, o post do Thanos, ele começou a colocar... Ficou doidinho, né? Ele começou a pirar, entendeu? Ele passou muito recibo naquela semana. E depois ele sumiu na neblina do governo. Que bonito que foi isso, cara. Tipo cara. Game of Thrones. É verdade, assim, velho. E tem gente dizendo que o Carluxo vai ser o cara que vai derrubar o pai, né? Pode ser? Não sei. É um A cara gente falou que o Flávio também ia derrubar, não derrubou nada, né, cara? A gente quer trazer o Carluxo aqui. Se o Carluxo estiver assistindo, eu sei que você assiste. Você é a audiência da Galãs Feios. Se você não assiste, o Léo assiste e passa fala. pra você. Vem aqui conversar com a gente. A gente quer saber o que tá acontecendo com essa cabecinha. Cabecinha não, né? Não. Com esse cabeção de fungo, né, cara? Mas você vê, né, cara, numa semana só, como que o Lula já conseguiu fazer com que o país sorrisse um pouquinho mais. Carluxo tá aí nas redes sociais, a Camila Pitanga tá namorando uma mulher agora. A gente tem várias notícias boas. Legal. Porque Príncipe da Suruba, tem muita coisa boa, cara, acontecendo no Brasil. O Brasil voltou a sorrir um pouquinho mais. É verdade. Mas, pô, essa saída do Carluxo, eu não engoli ainda, cara. Você não engoliu, cara? Não O engoli. Carluxo também acho que não, velho. Não, o Carluxo engoliu! Helder, então vamos acabar rápido, que eu preciso ler o Twitter, porque o Carluxo pode voltar a qualquer momento. Pode Não voltar. só como Carluxo, como um pavão misterioso, como pode invadir as contas da família, cara. Eu não sei se, por exemplo, eu não tenho um seguidor ali entre os meus seguidores, que não é o Carluxo. Né? O Carluxo tem um exército de fakes, ele pode assumir várias identidades, ele é de fato um super-herói, ele tem superpoderes digitais. Sim. Vocês estão achando que Carluxo não está vendo o que vocês estão tweetando sobre ele? Ele está. Você aí, então, que tá assistindo esse vídeo, se inscreve, ativa as notificações, compra a nossa camiseta, tá aí na descrição do primeiro comentário e nos apoia, é muito importante que a gente quer trazer o Carluxo aqui, a gente precisa pagar uma passagem de primeira classe, a gente precisa comprar comida. Uma camisa de força. Também. Pra ele viajar enjaulado. Seguranças aqui, a gente precisa acomodar bem Léo Índio e Carluxo. Por que eu falei do Léo Índio? É, porque né? É porque você quer, né? Quero muito. Então,
É isso, Helder. A gente volta em outro vídeo. E se você não tá sentindo falta do Carluxo nas redes sociais, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão!